desde a época em que 30 anos atrás a gente já frequentava, né, a casa do seu Cortez lá. Foram momentos assim que nem a gente imaginava, né, Salles? Em que daquela casinha que depois seria bom que vocês conhecessem, porque muitas coisas, inspirações nasceram naquela casinha lá do seu Cortez, né? Que agora nos está assistindo lá do céu. E nós, quando nos reuníamos lá, nos reunimos porque nós não estávamos preocupados em resolver o problema da fazenda e de todas as situações que a gente vivia, né, difíceis, né, ou felizes, mas queríamos nos encontrar para nos querer bem, nos amar e por isso merecer a presença de Deus entre nós, que era o único que poderia conduzir essa obra, né? Então, o fato de vocês terem aceito, né, esse convite, né, de vir e participar conosco da Mariápolis, onde nós queríamos, com os focolarinos e as focolarinas, com vocês, mergulhar na inspiração, né, onde nasceu a Fazenda da Esperança. Muitos de vocês sabem, né, a Fazenda da Esperança, ela tem dois lugares, né, onde ela se inspirou, né, que é o carisma de São Francisco de Assis e também o carisma da unidade do movimento dos focolares. Quando o Frei chegou aqui na paróquia de Nossa Senhora da Glória, lá no bairro do Pedregulho, ele passou para nós, e alguns estão aqui presentes, né, Ju? Nada mais, nada menos do que aquilo que ele estava vivendo e viveu com o que ele descobriu com Chiara e as suas primeiras companheiras, já na Alemanha, né, e aquilo que ele recebeu do seu pai fundador, Francisco, né? Sem dúvida, o Frei não tinha consciência de que desses dois carismas, né, iria surgir essa experiência que nós estamos vivendo aqui agora, né? Com o passar do tempo, nós, em primeiro lugar, impulsionados, né, pela vida da palavra, que nós aprendemos de Chiara Lubick, da radicalidade de São Francisco, né, foi se cristalizando, se formando aquilo que hoje é a Fazenda da Esperança e depois aquilo que hoje é a Família da Esperança, que com o passar dos dias nós vamos entender sempre melhor, né? Mas hoje, nessa meditação, né, já preparado, porque pelo que nós vivemos sábado e domingo, nós pensamos de tomar aquela frase do Evangelho que inspirou, Chiara Lubick e as suas primeiras companheiras a compreender que antes de fazer qualquer coisa é importante, né, o amor recíproco entre nós. Por isso, nós começamos com 2 dias de retiro na Mariápolis e hoje será um dia de retiro também. Não vamos ver assim nada de prático, né? Nós queríamos agora só entre nós, os responsáveis das fazendas, dos setores, das fábricas, de todos aqueles que fazem a Fazenda da Esperança, dedicar mais um dia para que essa comunhão, né, essa vida do amor entre nós, que é feita com exercício, né, como vocês estão fazendo agora, né, o exercício da escuta, né, e eu, no meu caso, o exercício agora do serviço com a fala, né, nós podemos crescer nesse amor recíproco que inspirou as primeiras que foram chamadas, como Chiara e suas companheiras, a criar uma obra que no mundo, como vocês viram no DVD que foi demonstrado no sábado, né, hoje tem uma dimensão assim grande. Dentro dessa dimensão está, né, a Fazenda da Esperança como um filho que agora caminha com seus próprios pés, não é? E aí era importante a gente recordar alguns fatos, né? Um deles, como vocês viram no vídeo, ou já conhecem pela história, né, em 1943, né, elas fizeram aquela experiência trágica de estar
vivendo um momento de guerra, e quando os aviões chegavam, soavam os alarmes e elas corriam por uma combinação que elas tinham feito entre si para os abrigos e se lembravam de levar somente uma coisa. Elas sentiam que somente uma coisa era necessária, né? O Evangelho. E aí, ao ler essas páginas, num determinado momento, depois que elas fizeram a descoberta de que Deus era o único ideal que uma bomba não podia destruir, e de que, no esforço de responder a esse amor que elas sentiram de Deus, elas perceberam, abrindo as páginas do Evangelho, que só poderiam responder a esse amor fazendo a vontade dele. E aí foi uma competição de amor, assim, no sentido de como eu posso fazer com mais perfeição a vontade de Deus. Até que em determinado momento elas se perguntaram: existe uma vontade de Deus que mais agrada a Ele? Existe uma vontade de Deus que, se eu realizar nesse momento agora, e uma bomba cair aqui no nosso abrigo, e nós todas viermos a morrer, Deus estaria muito feliz? Abrindo a página do Evangelho no momento desse, de bombardeio, veio a elas aquela página que dizia, né, este é o meu e novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nessa frase que elas leram, elas compreenderam que deveriam fazer um pacto entre elas. E aí uma olhou para a outra e começou a dizer assim: eu, Gabriela, estou disposta a morrer por você. Daí a Natália falou para a Chiara: eu estou disposta a morrer por você. E uma começou a dizer para a outra: eu estou disposta a morrer por você. E declarava isso. E no decorrer dos dias, essa disponibilidade delas de praticar essa disposição de morrer por cada uma, que não acontecia na morte física, mas nos pequenos atos que uma fazia para a outra, que às vezes era até mais custoso do que, na verdade, morrer. Porque nós, convivendo juntos, agora a gente pode se transportar, né, para aqueles que já estão aqui na obra, né, já 1 ano, 2, 10, ou no nosso caso, quase 30 anos, né? Assim que a gente começa a passar dos primeiros semanas e meses, nós vamos nos deparando com os defeitos uns dos outros, né? Nos impressionou muito, né, quando nós chegamos lá em Portugal e vimos um exemplo assim de convivência que dificilmente se vê hoje. Encontramos 3 sacerdotes que há 16 anos vivem juntos. Isso é uma raridade, né? Padre Carlos, né? Padre Martins e outro padre que eu me esqueci o nome, né? Antônio, dão um testemunho na cidade onde eles estão de que é possível, né? Se podia supor, né? Sacerdotes vivem juntos, deveriam viver muito bem, muito felizes, não é? Mas não é sempre assim, não é? Na igreja também está acontecendo uma consciência sempre maior de que não é possível mais os sacerdotes viverem sozinhos, né? E quando nós chegamos lá em Portugal, né, a gente viu esse testemunho, e por isso a gente sentiu, né, padre, talvez Deus preparou o terreno já antecipadamente para o nascimento da fazenda lá, porque antes de começar a fazenda precisaria acontecer que o amor recíproco fosse uma realidade. Mas então, voltando para essa história, nesse pacto que elas fizeram, provocou essa atração de pessoas se perguntarem por que elas, nessa situação, estão sempre felizes, sempre estão contentes, não estão estressadas, não estão angustiadas, né? E aos poucos elas foram entendendo como colocar em prática esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E entenderam nesse como, né, está escondido, né, uma atitude que no coração delas elas deviam ter, e agora está dentro de todos os nossos corações aqui também, porque o modo como vocês agora prestam atenção e me olham, né, é uma atitude de dar a vida, né? Então está escondido a experiência de como nós podemos realizar esse amor recíproco, esse antes de tudo, né?
E aí elas perceberam que esse tipo de atitude gerava, né, uma presença de alguém, e começaram a experimentar a presença de Jesus no meio, né? Mas sobre Jesus no meio eu não queria falar hoje. Hoje, né, eu gostaria de com vocês renovar esse pacto que também na obra, em determinados momentos, nós fizemos de forma bastante declarada, né? Desde que o Frei chegou, ele começou a passar essa vida para nós, muitos de nós começamos a viver assim, aprender a amar, né? E começamos a percorrer aquele caminho que a maioria de vocês também já percorreram, né? Uns de maneira mais consciente, outros de maneira assim não tão clara, né? Mas qual o caminho? De amar por primeiro, não esperar que o outro ame, de ver Jesus em cada um, né? Ou então de suportar os defeitos dos outros, perdoar, né? Fazer-se um, todos esses passos que foram ajudando a gente a concretizar esse pacto que nós fizemos. Teve um momento na nossa vida, mais ou menos no ano de 1997, ainda o Frei morava na paróquia, né? Não estava morando conosco na fazenda, né? Que Deus permitiu uma tempestade entre nós, né? Já tinha nascido feminino, naturalmente, já fazia uns 10 anos, e aconteceu um fato que entre nós a gente começou a não mais se entender. Eu, o Frei, né? Houve uma série de incompreensões, né? E balançou mesmo a nossa experiência. Assim, a confiança que existia entre nós começou a ser balançada, né? E nesses momentos em que essa crise acontece, que Deus permite, né, sempre vem em socorro os outros irmãos que estão vivendo conosco essa experiência. Padre Germano e tantos outros vieram participar conosco, nós fomos até eles, até que em um determinado momento a gente sentiu que entre nós, eu e o Frei, Iraci, Lúcia, todos os outros que estavam conosco, tínhamos que dar um passo, né? Ou seja, apesar daquilo que nós estávamos sofrendo um com o outro, né, nós tínhamos que fazer o passo de acreditar no pacto que nós fizemos. E Deus deu a graça que um dia a gente teve uma viagem lá para a Itália e o Frei e eu fomos até o túmulo de São Francisco. E nesse momento nós tínhamos muita coisa para pedir, mas a única coisa que a gente sentiu de pedir para Deus, né, no túmulo de São Francisco foi só isso: Deus, não permita que o amor entre nós se rompa e que nenhum julgamento, nenhuma desconfiança, nenhum pensamento negativo possa comprometer a nossa unidade. Se não me engano, o Frei tem melhor de memória do que eu, né? E em 1997, desde lá até hoje, aconteceu algo que nós assim, devemos dizer, foi um suplemento de graça. Ou seja, de lá para cá, nós sentimos uma graça que acompanha a gente e que em todos os momentos em que acontece algo que a gente não entende, faz nos lembrar desse pacto que nós fizemos. Depois a gente quis renovar isso, né, com a Lúcia Iraci, com o Anderson, Padre César, né, Padre Luiz, né, quando a gente fez questão de ir lá para de novo refazer o pacto. E temos um sonho de refazer esse pacto com vocês hoje, né, mas também um dia, quem sabe, lá no túmulo de Assis, depois o Frei pode explicar. Não é também importante o lugar, porque eu me lembro que quando nós estávamos no primeiro grupo, né, se alguém conseguir um copo d'água, eu vou agradecer porque estou ficando a boca seca, né, que estou que nem o Eupídio. Já foi, amada? Já foi. Eu me lembro quando a gente estava ainda no primeiro grupinho, também, que era o Sérgio, que hoje está no Focolare do Japão, e o Ferdi, que está na Alemanha, com os primeiros que estavam conosco, nós sentimos uma presença de Deus tão forte, que sentimos a força de esquecer
do nosso futuro. E tomamos a decisão de não nos preocupar mais. Obrigado, querida. Tomamos a decisão de não nos preocupar mais com o nosso futuro, se íamos casar, se a nossa vocação, ou o que nós íamos fazer com a nossa vida. Porque era tão fascinante a nossa experiência, junto com os primeiros, que eu me lembro, na capela lá do centro, nós também fizemos esse pacto. Ou seja, pedimos a Deus que essa unidade que estávamos experimentando entre nós, né, pudesse, com a alegria que a gente sentia, chegar em todos os lugares. Em todos os lugares. Aí vocês podem entender assim que quando a gente olha para essa sala, o que vem no coração da gente, né? Se pensa que esse pacto que a gente tentou fazer e começamos a experimentar, né, chegou até os lugares onde vocês estão. E com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de, para poder viver esse pacto, deveríamos sempre nos alimentar. É esse o motivo porque nós insistimos sempre, né, que nas fazendas, entre os padrinhos, entre as madrinhas, entre a diretoria, entre os diretorias e padrinhos, né, entre os responsáveis, nós não abrimos mão desses encontros antes de resolver os problemas. E todas as vezes que nas nossas viagens, quando a gente tem a graça de poder visitar vocês, nós acolhemos os sofrimentos e problemas que estão acontecendo, ou quando vocês mandam um e-mail para nós, ou telefonam, ou acontecem as recaídas, dificuldades, enfim, crises. Sempre a gente se pergunta e pergunta para vocês como estão os encontros que vocês estão fazendo. Aí o que acontece? Permanece um silêncio assim, aí diz, quer dizer, nós não estamos nos reunindo. Ou se estamos nos reunindo, estamos nos encontrando para resolver os problemas. E aí começa tudo errado. Então, por isso, qual que era a intenção hoje? E durante todo o dia, que houvesse uma conversão, em primeiro lugar, dentro de mim, depois em você também, em cada uma, de que nós não queremos abrir fazenda. Não queremos abrir fazenda. Nós não queremos recuperar todos os meninos e meninas que chegam à nossa casa. Nós não queremos resolver o problema da falta de padrinhos nas nossas fazendas. Está faltando padrinhos na fazenda de vocês? Ou está tudo resolvido? Está faltando padrinho ou não? Então, nós não queremos resolver esse problema. Nós não queremos resolver o problema financeiro. Está faltando dinheiro nas fazendas? Nós não queremos resolver o problema de lugar, Estou olhando aqui para a irmã lá da Alta Floresta. Ela desceu lá do Mato Grosso. Quantas horas de viagem, né, irmã? Lá de Alta Floresta. Eu e o Fábio lá em... Não queremos agora organizar tudo para acontecer a fazenda, nós não queremos abrir fazenda. Eu quero fazer essa conversão junto com o Frei, com a Lúcia, Iraci, todos vocês. Nós queremos, em primeiro lugar, nos amar. E por causa do amor, nós vamos resolver o problema do padrinho lá. Nós vamos resolver, vamos chegar lá, viu, irmã? Nós vamos chegar lá em Portugal. Mas antes disso, temos que fazer esse pacto entre nós. E isso é difícil de explicar. Porque a tendência natural dentro de nós, você está vendo uma necessidade, seja financeira, seja de pessoal, seja de crise de pessoas, de querer logo imediatamente resolver. Mas nós aprendemos durante esses anos que antes disso, o que devemos fazer? A mútua e contínua caridade entre nós. Se isso nós fazemos e conseguimos superar a tentação de logo procurar uma solução, a solução virá porque escolhemos a melhor parte.
e permitimos que Ele, que fez nascer a obra e que está conduzindo ela, possa estar no meio de nós e dar a solução que Ele quer, Ele deseja. Caso contrário, nós vamos, na boa vontade, falar no nome dEle, nos encontrar dizendo que estamos no nome dEle, mas Ele está fora do meio de nós. Porque nós não nos amamos, estamos possuídos das ideias que eu acho que seria a mais correta para resolver aquela solução. E não nos amamos. E as reuniões, como nós tivemos a oportunidade muitas vezes de participar em vários lugares com vocês, se tornam encontros em que mais a gente quer fugir do que, na verdade, se encontrar. Vocês já experimentaram muitas vezes isso, sabem que quando Ele não está presente, a gente não quer se encontrar. Nós enrolamos, protelamos aquele momento de encontro, porque a gente sabe como que nós não estamos bem entre nós. Porque primeiro queremos resolver as coisas, né, e não queremos nos amar. O passo de conversão acontece, por exemplo, quando deixamos tudo, né? Fugimos. Deixa inclusive os meninos lá. Não, mas eles vão aprontar. Deixa. A obra é dele. Vamos agora nos querer bem, nos encontrar, olhar um no olho do outro, pedir perdão, né? Falar o que você machucou em mim, o que eu te machuquei. E nessa caridade recíproca, nesse amor, ele pode estar presente e vai dar a luz que nós precisamos. Todas as vezes que nós fizemos isso, né, a resposta veio. E a resposta veio de uma maneira e de formas que a gente talvez nem podia imaginar. Né? Quantos de vocês, depois que nós fizemos essa experiência de renunciar a tudo, né, inclusive a solução objetiva daquele problema que nós estamos tendo, como falta de padrinho, como financeiro ou tudo mais, e nos encontramos, né, as respostas vieram assim, por exemplo, depois vocês mandaram e-mail e disseram: Nelson, a fazenda está cheia e nós nem sabemos mais onde colocar jovens, não é assim? Né? Nelson, nós encontramos um voluntário aqui, obrigado, padre. Nós encontramos um voluntário aqui que está se colocando à disposição. A resposta não veio nem da diretoria geral, nem da casa-mãe. Vocês encontraram entre vocês, porque souberam entender que, né, o amor recíproco e a consequência dele, que é Jesus no meio, né, não está centralizado na casa-mãe. Jesus no meio, né, o amor recíproco, não é privilégio e nem tampouco uma realidade que só pode se viver aqui, em cada canto dessa terra. Se pode fazer essa experiência onde dois ou mais querem um dar a vida pelo outro. Então aí, eu gostaria de tocar num ponto assim, bem concreto, lendo uma página do Evangelho de uma experiência de amor recíproco que Jesus viveu com uma mulher, né? E que poderia ser, né, a proposta concreta para nós vivermos o dia de hoje entre nós, né? O pacto que eu queria renovar com você hoje, de que antes de qualquer coisa, de abrir fazenda, de resolver todos os problemas nossos, né, eu gostaria de fazer nessa experiência que eu queria ler para vocês, que foi o Evangelho, né, da missa do dia 6 de outubro. Né? Eu estava me perguntando uma passagem do Evangelho onde Jesus pessoalmente deu exemplo, né, de como colocar em prática esse amor recíproco. Né? Então, naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã deixe sozinha? Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar.
O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Uma das coisas que o Frei, lá em casa também, com quem eu convivo, está me ajudando nesses últimos tempos, é essa experiência de, entre aspas, perder tempo de sentar e fazer nada. Porque você não vai ficar sentado na mesa do almoço, ou do café, ou da janta, né? E ficar sozinha na mesa, vai? Ou sozinho na mesa. Vão ficar? Mas às vezes eu ficava sentado na mesa, e o Frei também, né? E a gente começava a conversar, e conversa, e parece que a gente não tem nada para fazer. E eu ficava tão agitado, eu fico ainda, não vou dizer, eu fico ainda. E aí me dá vontade de levantar. Porque na minha cabeça, que a gente começa a conversar, aí termina o almoço. Aí o João Pina leva... Aí o João Pina leva as coisas para a cozinha, né? Aí a gente começa a conversar e terminamos de comer, né? E aí, puxa vida, tem aquela carta para escrever, tem que mandar amanhã. Rapaz, eu tenho que fazer aquele telefonema. Puxa. E fico, sabe? E o Frei está falando. O Padre César está falando, né? E o João Pina, olha, eu vou falar para vocês, esse negócio de dar a vida, não é fácil não, não é fácil não. Você ficar, como a Luz às vezes diz, né? Com o quadrado sentado na cadeira, né? E deixar ele quadradinho, né? E ficar lá escutando e renunciar aquele desejo que você tem. Puxa, tem um menino lá fora que está esperando para conversar comigo. Não é bonito? Eu não vou fazer um ato de amor? Eu vou amar o menino que está lá fora esperando para conversar, né? Então tem me ajudado muito, porque a vida de comunidade, né, ela vai corrigindo a gente, ela vai purificando a gente naquilo que é mais essencial, na melhor parte que eu deveria escolher. Aí, o que acontece? Esse exercício, ora é possível, ora não dá, ora também, né, o Frei sempre também nos ajudou a entender que a vida é feita das duas realidades, de Marta e de Maria. Não fosse isso, né, o carisma que, graças a Deus, o Frei imprimiu com relação a realizar as coisas, né? Nós não somos pessoas, todos vocês que estão aqui, todos que estão aqui são pessoas que realizam, que são concretas, que fazem, que executam, né? Não ficamos lá parados, porque uma hora tem que comer, né? Se o João Pina não se preocupa conosco lá, como ele muito bem sabe fazer, e o Frei Aloísio, né? E agora a Amada também, né? Comida não sai, meio-dia não vamos comer, precisa preparar as coisas. A questão sutilmente, é a atitude dentro do meu coração em que eu tenho dificuldade de, entre aspas, perder tempo com aquilo que é mais essencial. Ou seja, eu preciso me encontrar com o Frei, com o Padre César, com o João, com a Amado, o Vilásio, todos aqueles que moram comigo, né? Agora o Alexandre, o Sidney, né? Para a gente poder se encontrar, se querer bem, um olhar no outro, escutar, né? Por exemplo, tem a televisão lá em cima, né? Eu tenho uma dificuldade de assistir televisão. E aí já me corrigiu. Por que você não fica lá? Assiste junto. Porque a gente perder tempo, né? Lógico, aí vem outras coisas, né? Tanto a televisão como a internet, né? Tira muitas vezes, já é um questionamento. Ontem mesmo recebi um e-mail, né? De um de vocês, muito preocupado com padrinhos, com responsáveis que se ficam com muitas horas na internet, né? É um mal do nosso tempo e nós vamos sofrer essas crises,
né? A fascinação que a internet provoca, né? Ela tira também do essencial que seria o nosso encontro entre nós. Se a internet pudesse substituir esses encontros que nós fazemos agora, teríamos Jesus no meio por internet, mas impossível, porque um filho não nasce por internet. Jesus no meio não vai também nascer por internet. Precisamos nos encontrar. E nesse sentido, eu recebi uma ajuda muito grande também, né, porque como em casa, eu e o Padre César, né, nós somos na nossa casa, os dois, que na nossa casa temos essa função, né? Somos aqueles que sabem mexer com isso, né? E trabalhamos com isso e tentamos fazer com capricho, responder aos e-mails de vocês, muita coisa acontece através disso, mas em casa nós começamos a nos corrigir, inclusive conseguimos estabelecer uma meta de, por exemplo, usar 1 hora no dia, porque são muitos, né? E visto com Jesus no meio, na base do amor recíproco, funciona. Eu estou experimentando isso. Às vezes está acontecendo que não está sendo nem necessário, eu fico um dia sem usar a internet, era uma raridade, entendeu? Passa um dia por causa desses encontros, às vezes, né? Mas mesmo assim a gente sabe da responsabilidade, porque nós, como centro da obra, né, temos que atender aos pedidos que vocês nos mandam. Mas nós estamos conseguindo estabelecer metas por causa do quê? Antes a caridade entre nós, né? Antes o amor entre nós. Então, a palavra que eu queria propor, nós juntos, né, pensamos de propor para vocês hoje, como nós estamos aqui muitos que vieram pela primeira vez, nós queríamos assim fazer esse pacto com cada um, né, de que antes de abrir fazenda, antes da fazenda da esperança, antes da minha vida, antes de tudo, da minha vocação, qualquer coisa, antes de qualquer preocupação que eu tenho dentro de mim, eu quero viver o amor entre nós. Pronto, basta, né? E de consequência, com essa atitude interior, né, nós vamos fazer as reuniões, por exemplo, no decorrer dessa semana, nós já prevemos as reuniões com cada regional, alguns pediram para conversar, vamos fazer os colóquios, vamos comer, vamos passear, vamos resolver problema, vamos fazer tudo. Só que com essa premissa, né? Com essa escolha primeira entre nós. Vocês estão de acordo? Né? Então, para colocar em prática nesse sentido, né, nós temos o costume, sempre depois da meditação, do tema, né, de pedir que alguém venha aqui na frente e faça já a sua comunhão, né? E seria bom se fosse a sua comunhão, ou seja, a abertura do seu coração, da sua alma, né, no desejo de querer doar aquilo que está experimentando, não aquilo que eu entendi do que o Nelson falou, não aquilo que eu acho que na fazenda devia fazer, aquilo que eu estou experimentando, né? Porque alguns mais, outros menos, quem chega, faz pouco que está começando a participar da obra, ou quem já tem mais anos, né? Todos fomos mergulhados nessa água desta vida da fazenda, que é viver essa caridade, essa atitude de ficar prestando atenção, de não ficar preocupado no que vai falar, tá com a mente, a cabeça vazia, essa atitude de Maria que fica lá olhando para ele, como se não tivesse nada para fazer, né? Isso nós queremos experimentar. Então, quem vier aqui vai, com essa atitude, falar, como eu fiz aqui agora, né, como está vivendo essa experiência na sua vida pessoal, na fazenda, na comunidade onde você está. Por isso, graças a Deus, todos estão inseridos. Quem está dentro de uma fazenda, quem não está, não importa. Nesse ponto, todos nos unimos, né? Porque no nível da experiência pessoal, não precisa falar direito, né? Nem precisa falar português, né? Todos nos unimos, porque na experiência pessoal você possui, você domina a sua experiência pessoal. Quando começa no racional, querer explicar e tudo, aí confunde tudo. Mas nós nos tornamos irmãos, aí não tem mais diferença quem é sacerdote, quem é leigo, quem é casado, quem é consagrado. Graças a Deus, todos vivemos
no mesmo nível.